Vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Jesus, no livro dos Espíritos, né, tem uma resposta assim que eu penso que ela resume tudo aquilo que a gente tivesse que dizer dele, né? Que ele é o quê? Né? É o espírito mais elevado que já encarnou no nosso planeta. Como espírito elevado, né? Jesus, além de todos os aspectos morais, num nível que nós desconhecemos, o conhecimento técnico, a ciência, Jesus dominava. Jesus domina. Então, aí a gente fica pensando assim, quando Jesus vai e cura, né, um cego, quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, né, e pede para que ele se levante, será que tudo isso foi milagre, gente? Quando ele curou os leprosos, né? Quando ele curou a mulher hemorrágica, será que tudo isso foi milagre? Ou será que Jesus, com o conhecimento da ciência, aliado ao seu maravilhoso magnetismo que envolve a todos nós, se hoje nós estamos sentindo conforto, daqui a pouquinho a gente faz a oração, né? Das 18 horas, junto com os irmãos da casa, e nós nos sentimos confortados, é porque Jesus está presente. O seu magnetismo envolve a todos nós, envolve o nosso planeta. Então, será que uma alma, né, com uma superioridade moral, uma condição intelectual diferenciada e um magnetismo absurdo, né, que a gente não tem condição de dar assim uma explicação simples, será que Jesus não teria condição de produzir estes fenômenos, né, estes ditos milagres? Muitos, né? Alguns a gente já tem uma compreensão. No caso de Lázaro, Lázaro sofria de um mal, Lázaro sofria de catalepsia. Só que naquela época, alguém, a ciência, a medicina daquela época, sabia o que era catalepsia? Não. Mas Jesus, com seu conhecimento, tinha a ciência. E ele se aproxima, né? E usando também do seu magnetismo pessoal, vai lá e auxilia o irmão a se desvencilhar do processo em que ele se encontrava. O caso da mulher hemorrágica, que Jesus era um pulsar, né, de energias positivas. A mulher vai, se dirige a ele e toca, né, a própria história mostra, toca nas vestes de Jesus. E ela se cura. E ele diz assim, uma virtude saiu de mim. Possivelmente ele nem viu, né? Mas percebeu que alguém que necessitava o tocou, e aquilo que essa pessoa necessitava, junto com a sua própria fé, né, a curou. Então, assim, Jesus é um espírito superior. A sua superioridade em relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas das qualidades do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu espírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Isso está na Gênese. A sua alma provavelmente não se achava, né, na mesma condição que aquelas almas naquele momento. Então Jesus, um espírito especial, como diz lá no Livro dos Espíritos, o mais perfeito
em todas as potencialidades, não poderia, através do seu conhecimento, e do seu magnetismo conjugado, produzir efeitos que até hoje para nós ainda são desconhecidos? Gente, é só nós pensarmos. Se eu riscasse um fósforo, né, na Idade Média, eu ia ser até condenado. E provavelmente eu ia para a fogueira. Por quê? Porque aquilo era um feito que não se pensava. Imagina, né, o nosso conhecimento tecnológico hoje, né, em tempos atrás. Nós seríamos considerados, né, bruxos ou divindades, porque nós conseguiríamos uma coisa que para nós hoje é natural, para o nosso conhecimento, nós produziríamos naquela época algo impensado. Então, assim, Jesus realizou milagres na acepção da palavra como nós sempre viemos compreendendo? Não. Os efeitos que Jesus realizou são efeitos que são, digamos assim, perfeitamente explicáveis no momento em que nós conheçamos a dinâmica deles. Nós temos um mau hábito como homens, né, de quando a gente não consegue uma explicação, a gente delega, né? A gente delega, é porque Deus quer, ou é um milagre, ou é algo inexplicado. E muitas das vezes nós não nos damos ao trabalho de ir à raiz, para poder tentar entender o porquê daquilo. Vou ler mais um apontamento que eu separei aqui. À época de Jesus, os milagres foram feitos para despertar as almas para a crença em Deus e nos espíritos. E eles abririam brechas, né? Ou seja, esse despertar abriria brechas nos corações a fim do Evangelho poder ser implantado. Então, toda aquela espetaculosidade de Jesus também tinha um outro fim pedagógico. Tinha um fim pedagógico também. O Cristo, pela sua natureza superior, é um espírito que possui suas virtudes. Encontra-se no nível intelectual, moral e espiritual muitíssimo acima da humanidade. Então, com a tarefa que ele próprio se deu, né, de vir junto a nós para fortalecer a ideia do Deus único e mudar, porque Jesus muda a face da humanidade, meus irmãos. O Evangelho do Cristo modifica a face da humanidade, não mais o olho por olho e o dente por dente, que até então vigorava. A partir de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, amar ao seu inimigo, perdoar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho até interessante, né, porque a história coloca assim, A, C e DC, antes de Cristo, depois de Cristo, mas isso está certo. Antes de Cristo, né, nós éramos mais bárbaros. Não é que nós tenhamos abandonado a barbárie nos dias de hoje. Ainda há irmãos com comportamentos e atitudes muito ruins. Mas Jesus veio semear. Na fonte, né, que ele é de água viva, ele veio semear e irrigar nós, os solos áridos, para que nos nossos corações brote a semente do Evangelho, brote a semente do amor. Então, sempre ratificando, Jesus, a luz
de um pensamento mais racional, não produziu milagres, fenômenos que sejam fora das leis de Deus. Jesus produziu fenômenos que ele tem conhecimento e domina. Fenômenos aonde ele associou a matéria bruta ao seu magnetismo. E aí ele pôde produzir fenômenos que aos nossos olhos ainda alguns são inexplicados, porque nós ainda não atingimos, né, a capacidade de compreender como se faz aquilo. Mas como ele próprio disse para nós, vós podeis ser o que sou e ainda mais. Então, meus irmãos, nesses breves instantes, nós, assim, que possamos refletir, né, nesses pensamentos, nessas poucas palavras, ainda um pouco atrapalhadas aqui com a produção desse vídeo, né? Mas que nós possamos refletir, e principalmente que possamos refletir no Cristo, que possamos refletir no seu amor, e que possamos, com essas reflexões, ganhar forças e energias para que nós possamos vencer o mundo, que nós possamos vencer a nós próprios, as nossas dificuldades, as nossas angústias. Volto a repetir o que eu disse no início do vídeo. Esse é o nosso momento. Nós passamos muito tempo estudando e chegou o momento das avaliações. E nós estamos sendo avaliados. Nós estamos sendo, né, nós estamos no momento da mudança dos paradigmas íntimos, na mudança dos nossos pensamentos. Cada dia é uma luta. Reflitam, meus irmãos. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência nessa vida, sim. Mas também por uma transformação. Cada dia é uma luta, cada momento uma reflexão. Que nós possamos passar por todos esses instantes juntos. E quando todo esse processo terminar, porque nada é infinito, que nós estejamos juntos, que nós estejamos fortalecidos, que nós estejamos lá no salão da nossa amada casa, orando, num só pensamento. Que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Um abraço e boa noite.